Vamos conversar nesse vídeo sobre um tema bastante peculiar. Quem você acha que é o comportamento que surgiu primeiro? O comportamento heterossexual ou o comportamento homossexual? Será mesmo que esses comportamentos surgiram em momentos diferentes na história evolutiva dos animais? Vem conferir aqui nesse vídeo, porque geralmente as pessoas pensam que é o comportamento heterossexual, não é mesmo? Mas nós vamos apresentar aqui uma teoria alternativa a essa ideia que as pessoas geralmente têm, de que o comportamento heterossexual é o primeiro padrão de comportamento dos animais. Vamos explorar a ideia de que o comportamento sexual evoluiu de modo a não distinguir entre o sexo dos parceiros. Venha conhecer essa hipótese bastante interessante nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais, e sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Desde Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da seleção natural e sexual como motores da mudança evolutiva, as considerações de sexo sobre o sexo e sobre o sucesso reprodutivo na biologia evolutiva têm se concentrado amplamente em comportamentos sexuais entre indivíduos que possuem gametas que seriam compatíveis para a fertilização, como o espermatozoide e o óvulo. Comumente, nós chamamos desse padrão de comportamento de comportamento heterossexual. Porém, a natureza possui uma ampla diversidade de padrões de comportamento que vão muito além do padrão heterossexual. Vale ressaltar que aqui, nesse vídeo, nós estamos usando o termo comportamento homossexual para se referir ao comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo, independente da espécie. E nós estamos usando a expressão comportamento heterossexual para os comportamentos sexuais de indivíduos de sexo diferente. Só para que a gente possa facilitar a compreensão aqui e evitar má compreensões desse termo, porque quando nós estamos falando em comportamento homossexual, comportamento heterossexual, é somente o ato em si, e não a identidade, quer dizer, a orientação sexual. Como o sucesso individual é amplamente entendido como uma função da sobrevivência e reprodução, os comportamentos heterossexuais, que podem potencialmente levar à produção de filhotes, têm consequências claras para o sucesso reprodutivo quando se pensa neles. Como nós exploramos o nosso vídeo sobre o comportamento de namoro, que nós vamos deixar indicado aqui, que é bem legal, em que lá eu falo sobre vários comportamentos que circundam o comportamento de cópula realmente e que melhoram a reprodução daqueles animais, para que eles consigam ter mais descendentes. No entanto, os animais também exibem uma série de comportamentos sexuais que não podem ser classificados como reprodutivos e não parecem ser capazes de resultar diretamente em sucesso reprodutivo. E esses comportamentos sexuais dirigidos a indivíduos que sejam do mesmo sexo, de espécies diferentes, ou destinados a cadáveres, ou a objetos inanimados, ou mesmo a comportamentos de masturbação, são bastante comuns no reino animal. Inclusive, sobre esse tema da masturbação, nós já temos um vídeo aqui no canal muito interessante falando sobre o papel evolutivo e a importância desse comportamento no reino animal. Vou deixar indicado aqui que é bem legal esse vídeo. Os comportamentos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo, o chamado comportamento homossexual, são entre os comportamentos sexuais que são de origem não reprodutiva mais amplamente observados na natureza e também os mais estudados. O comportamento homossexual é difundido entre os animais, com observações registradas em mais de 1.500 espécies animais, incluindo todos os principais clados de vertebrados, bem como os diversos grupos de invertebrados. E essas observações foram registradas em indivíduos tanto em situação de cativeiro, em zoológicos, outros parques e afins, ou em condições de laboratório experimentais, e também em populações selvagens de animais encontradas em condições das mais diversas padrões ecológicos e ambientais. No entanto, a maior parte do que sabemos sobre a incidência do comportamento homossexual é resultado de observações oportunistas e aleatórias. Isso é porque
Comumente, esse é um tipo de comportamento pouco frequente em muitas espécies. Ou então os pesquisadores não têm um interesse real em estudar esses comportamentos e eles acabam não sendo descritos. Com o crescente reconhecimento da prevalência do comportamento homossexual, os biólogos evolutivos dedicaram uma maior atenção a abordar o que muitas vezes é considerado um enigma evolutivo ou o paradoxo darwiniano, que é justamente o comportamento homossexual, que nós já falamos aqui nos nossos vídeos. Nós temos uma série de vídeos já explorando sobre o comportamento homossexual, que por décadas esse comportamento foi considerado um enigma evolutivo. Eu vou deixar indicado aqui um vídeo muito legal em que eu falei sobre 10 teorias sobre a origem e evolução do comportamento homossexual, que é muito legal, e nós vamos explorar mais alguns tópicos dessas teorias aqui nesse vídeo ainda mais pra frente. A grande pergunta que fica, né, para esses padrões de pesquisas desse pensamento era: como o comportamento homossexual evoluiu e persistiu, sendo que ele não resulta em reprodução? E essa pergunta, ela evoca aquela velha questão de que se todos os indivíduos de uma população eles se engajem, né, em comportamentos homossexuais, isso resultaria na possível extinção da espécie. Isso é o clássico argumento que as pessoas usam. Esforços para resolver esse aparente paradoxo tomaram a forma de pesquisas em duas linhas principais. As de explicações que são chamadas adaptativas, que são, digamos, positivas para aquele animal, e as não adaptativas, do comportamento homossexual, para explicar o comportamento homossexual. Vamos resumir as hipóteses adaptativas. Uma das principais, que todas essas que nós vamos falar aqui, nós já falamos nesses vídeos aqui, em que eu falo sobre as hipóteses 10 teorias, né? Hipóteses sobre a evolução da homossexualidade no reino animal, que eu vou deixar indicado. Já está indicado. A primeira é a seleção de parentesco. Essa abordagem, ela traz aquela ideia de que o animal ele deixa de reproduzir para que ele possa dar apoio à própria prole. E a prole dos irmãos e irmãs, por exemplo. Isso é muito comum, principalmente para machos. E, inclusive, é uma das teorias dada para o ser humano também. De que aquele macho ele deixa de reproduzir para que ele possa cuidar dos seus sobrinhos ou irmãos. Porque assim ele vai aumentar o sucesso reprodutivo dele mesmo, cuidando melhor daqueles filhotes. A outra possibilidade é a chamada sobredominância, que é quando o macho territorialista, por exemplo, ele acaba copulando com outros machos para que eles possam entrar no seu território. Isso a gente vê em algumas espécies de peixes, por exemplo, na qual o macho ele meio que se disfarça de fêmea para que o macho, que é dono daquele território, permita que ele entre ali e copule com as fêmeas ali à espreita na surdina. Existe também o conflito intrasexual e o conflito e outra abordagem que é o antagonismo sexual. Essas duas abordagens incluem as teorias que exploram como os animais do mesmo sexo podem suprimir a reprodução do outro, seja pela cópula forçada, em que um macho penetra o outro para selar o seu canal ejaculatório. Por exemplo, um meio que ele pode fazer isso é que quando ele ejacula naquela região, ela se solidifica e forma o plugue copulatório, que isso acontece em alguns vermes. Lembra dos plugs copulatórios que nós já falamos, exploramos esse tema aqui nesse vídeo? Então, isso também pode acontecer nesse caso de comportamentos. O mesmo também pode acontecer em caso de disputas por território, em que o macho monta o outro em sinal de dominância. Essas teorias apontam que alelos ou marcas epigenéticas codificam direta ou indiretamente o comportamento homossexual. E eles mantêm esse comportamento também ao longo do tempo evolutivo. Em contraste a isso, existem as teorias chamadas não adaptativas ou mal adaptativas. E podemos dividi-las principalmente em 3 categorias. Na chamada identidade equivocada, que é quando o animal não sabe distinguir entre machos e fêmeas na espécie. E assim ele acaba copulando com todo mundo porque ele não sabe quem é quem. Que isso acontece, por exemplo, em besouros, em algumas espécies de besouros da farinha, por exemplo. Essa espécie, eles acabam não reconhecendo bem o macho e a fêmea, o macho da fêmea. E aí ele acaba copulando com ambos, porque assim, em algum momento vai dar certo, né?
E essas teorias eu falei nesse vídeo que eu cito essas 10 hipóteses, lá tem todas elas descritinhas, bonitinhas. A outra possibilidade é a do efeito prisão, que é quando um indivíduo, essa hipótese nasceu do ser humano, né? Em que as pessoas que estão em uma prisão, que são do mesmo sexo, não têm a possibilidade de encontrar parceiros do sexo oposto. Então elas são obrigadas a fazer sexo com aqueles parceiros do mesmo sexo, que são os únicos que estão disponíveis. E esse é o chamado efeito prisão, que isso também acabou sendo originado em humanos, mas também se passou para outras espécies em situações de cativeiro que não tenham contato com indivíduos do sexo oposto. E a outra possibilidade é nos casos de infecção. Algumas vezes, alguns tipos de doenças podem afetar os padrões comportamentais dos animais. E isso pode levá-los a que eles sintam mais atração por indivíduos do mesmo sexo e exibam esse tipo de padrão de comportamento, decorrente de uma infecção, de uma doença, que pode levar a essa alteração comportamental e alterar os seus níveis hormonais também. As pesquisas do comportamento homossexual parecem ter certo que os custos para a exibição de um comportamento homossexual são altos. E, portanto, essas hipóteses adaptativas, elas assumem que os benefícios do comportamento homossexual devem ser mais altos ainda, para explicar por que esse comportamento permanece na natureza. Enquanto que as hipóteses não adaptativas assumem que o comportamento homossexual ele será fortemente selecionado contra quando for possível, sendo que ele vai ser eliminado daquele padrão de comportamento durante o processo de seleção natural, porque ele seria caro para ser exibido, e porque ele não traria nenhum benefício à espécie, nessas linhas de abordagens que são as não adaptativas. Essas hipóteses parecem assumir que o comportamento homossexual tem origens evolutivas independentes em muitas linhagens de animais. E esses comportamentos eles teriam evoluído a partir de um sistema de comportamentos na qual o padrão era o comportamento heterossexual, onde o comportamento homossexual surgiu depois e se tornou mais comum por meio de adaptações ou processos não adaptativos naquela espécie, como no caso do efeito prisão, ou na dificuldade de distinguir machos e fêmeas. O comportamento heterossexual, ele seria o padrão? A ideia geral é que o estado ancestral em uma população com comportamentos heterossexuais exclusivos, na qual os alelos que codificam o comportamento homossexual invadiram aquela espécie. Esse é o padrão de pensamento. E isso deriva da ideia de que o envolvimento em menos comportamentos heterossexuais está intimamente associado com uma diminuição no sucesso reprodutivo da espécie. Essa premissa também é encontrada em alguns modelos que descrevem a evolução dos comportamentos sexuais. Esses modelos levantam a hipótese de que o comportamento heterossexual cria a atração dos machos pelas fêmeas. E esse traço ele evoluiria rapidamente nos ancestrais que colocavam os ovos, devido a pressões da seleção para uma alta competição espermática que acontecia após a copulação. Então o macho tinha que ser o mais atraente possível para ter sucesso na cópula. Esses modelos assumem que, como o comportamento heterossexual é essencial para a reprodução sexuada, a seleção favoreceria fortemente altos níveis de expressão de comportamentos heterossexuais. Por extensão, eles também assumem que os machos com melhor atratividade para as fêmeas, ou seja, níveis mais altos também de comportamentos heterossexuais, terão mais sucesso reprodutivo. Porém, isso não é geralmente o caso. Fatores como competição de acasalamento, ordem de acasalamento, idade do acasalamento, qualidade dos gametas, a concentração de espermatozoides no esperma e a escolha pós-cópula realizada pela fêmea desempenham papéis importantes para determinar se o comportamento heterossexual realmente vai resultar ou não na produção de descendentes. E sobre esses temas de concentração de espermatozoides no esperma, nós já temos a nossa série de vídeos muito legal falando sobre a evolução do esperma, que eu vou deixar indicado aqui, que ficou bem legal.
E lá eu falo várias características muito singulares do esperma e espermatozoide. Isso, em muitas espécies animais, o comportamento heterossexual não se limita a ocasiões únicas de fertilização. E também pode ter muitas funções não reprodutivas, esse comportamento. Isso indica que os comportamentos sexuais, que são esses de excesso, que não cumprem uma função puramente reprodutiva, não precisam reduzir significativamente o sucesso reprodutivo do animal. Mas, e se o comportamento homossexual tivesse surgido em diferentes linhagens animais junto com o comportamento heterossexual? Essa mudança de perspectiva nos permite uma mudança fundamental na forma que nós pensamos a evolução do comportamento homossexual. Partimos da clássica pergunta: por que se envolver em comportamento homossexual? Para uma outra pergunta: por que não se envolver em comportamentos homossexuais? Essa nova perspectiva pode nos ajudar a entender melhor a diversidade de comportamentos sexuais entre os animais, além de formular novas hipóteses e linhas de pesquisa, como a da própria chamada do padrão de comportamento sociossexual, que nós falamos já aqui nesse vídeo sobre como o comportamento homossexual poderia ter ajudado a nos definir enquanto humanos, alterando a evolução de vários dos nossos comportamentos. Essa é a chamada hipótese da pró-socialidade do comportamento homossexual. É uma hipótese muito interessante, que vale muito a pena você conferir, para você entender sobre como essa receptividade do padrão homossexual poderia ter afetado vários padrões da nossa espécie, sobre os nossos padrões de tolerar, viver em grupo, desenvolvimento de empatia, entre várias outras características. Confere lá esse vídeo que ficou bem legal. Uma proposta interessante feita pelos autores da Julia Monk e os seus colaboradores em 2019 na revista científica de prestígio Nature Ecology and Evolution é a de que o comportamento sexual indiscriminado, que é aquele sem direcionamento nenhum, ou o comportamento sexual sem a identificação de um parceiro baseado no sexo dele, seria a condição ancestral mais provável dos animais que se reproduziam sexualmente. Isso resulta na expressão tanto do comportamento homossexual quanto heterossexual. O comportamento heterossexual ele seria um traço derivado que surgiu após a evolução dos comportamentos sexuais lá nessa espécie ancestral. E essa espécie ancestral ela seria anisogâmica, que é o nome dado à diferença entre gametas, que é as diferenças do tamanho dos gametas, né? Por exemplo, o óvulo sempre é grande, o espermatozoide pequeno. Além disso, essas espécies eram multicelulares e imóveis. Como o comportamento heterossexual exclusivo, ele também requer outras coisas para que ele possa acontecer. Como, por exemplo, para que ele ocorra, ele exige que a espécie desenvolva mecanismos para reconhecer parceiros, além dos mecanismos moleculares de compatibilidade na fertilização, para que saiba reconhecer quem é quem, de qual espécie que é, né? Logicamente, isso só pode ocorrer após a evolução do chamado polimorfismo sexual visível, que isso é o que acontece nas espécies que tem o macho e a fêmea têm tamanhos diferentes, formas do corpo diferentes, eles possuem cores diferentes, sinais químicos diferentes para indicar que a receptividade do animal, se ela vai receber a cópula ou não, sinais auditivos também. Isso tudo, para poder ocorrer, exige uma complexidade muito grande do animal, que é difícil pensarmos que a espécie ancestral teria essas capacidades de distinção e sofisticação para que o comportamento heterossexual realmente pudesse ocorrer. Na verdade, nesses primeiros momentos, essas espécies nem diferenciavam realmente um macho de uma fêmea porque ainda estavam muito inicial, né? Evidências em apoio a essas críticas vêm dos equinodermos, que é uma linhagem ramificada inicial em relação aos vertebrados. Os equinodermos possuem uma característica que provavelmente se assemelham aos animais ancestrais das quais os comportamentos sexuais evoluíram.
E eles foram encontrados nesses grupos dos equinodermos tanto o comportamento homossexual quanto o comportamento heterossexual. Além disso, os autores sugerem que a seleção só atuaria contra o comportamento homossexual em contextos ecológicos ou sociais onde os seus custos de exibição fossem muito altos e se tornassem proibitivos de ocorrerem, fazendo com que a espécie entrasse em extinção, por exemplo. Na ausência desses custos, em linhagens específicas, o comportamento homossexual pode sim ser mantido, porque o sucesso reprodutivo é provavelmente maximizado nas misturas intermediárias, porque aquele animal, se ele exibe o comportamento heterossexual e o homossexual, ele tem mais chances de ter parceiros sexuais. E em algumas desses encontros, deixar descendentes. Assim, a natureza seleciona aqueles que equilibram os custos de direcionar comportamentos especificamente a parceiros do sexo oposto, que é o macho para a fêmea ou fêmea para o macho, para que eles possam ter a fertilização, para que assim eles tenham maior número de oportunidades de acasalamento. E esse maior número de oportunidades de acasalamento vai incluir tanto os comportamentos heterossexuais quanto os homossexuais, porque aí as chances aumentam de deixar descendentes. Isso sem levar em conta as funções não sexuais que o sexo ocupa nas espécies, que ainda será o tema de um vídeo futuro aqui no canal. Assim, a expressão do comportamento heterossexual e do comportamento homossexual, em graus variados ao longo da vida dos indivíduos e entre os indivíduos de uma população, pode ser a norma para a maioria das espécies animais, representando o legado de uma condição ancestral do comportamento sexual que não fazia distinção do sexo dos animais, fazendo com que essa relação fosse neutra, ou em alguns contextos vantajosa, que os animais pudessem fazer sexo com todos os tipos. O comportamento sexual heterossexual exclusivo, em vez de representar a estratégia de base, o padrão, o basal para os animais de reprodução sexuada, pode representar uma característica derivada que surgiu depois, somente após o desenvolvimento das características sexuais secundárias, que facilitam a identificação do sexo do animal e o acesso ao parceiro. E só é adaptável esse padrão de expressão de características em contextos bastante específicos. E se você gostou desse tema bastante surpreendente sobre a ideia da evolução do comportamento homossexual, eu vou deixar um outro vídeo muito legal em que eu falo sobre o órgão vomeronasal e como a perda desse órgão e a perda desses genes poderia ter facilitado com que a nossa linhagem de primatas expressassem mais o comportamento homossexual. Eu vou deixar indicado esse vídeo aqui, que ficou bem legal, e eu vou deixar indicado essa outra série de vídeos na qual nós exploramos vários temas relacionados ao comportamento homossexual em nós humanos e em diversos animais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!